Eu vou passar para vocês depois os slides que são do curso Pecado e Penitência. Eles podem ajudar algumas coisas de vocês desenvolverem um pouco mais essas ideias, mas quando a gente olha na Bíblia, e se você me perguntar, padre, me diz onde aparece a palavra pecado na Bíblia, eu vou ter uma dificuldade imensa. Porque enquanto para nós pecado é uma palavra e você usa para várias situações, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, você tem palavras diferentes que se referem a realidades diferentes, mas que querem comunicar mais ou menos a mesma coisa. Então, por exemplo, num nível mais antigo um nível mais antigo do Antigo Testamento, você tem uma palavra, rata'a. Rata'a. O A final é mais longo. E ele significa assim, falhar, errar o alvo. E a gente, muitas vezes, a gente entende o pecado realmente como uma espécie de falha. Eu queria ter alcançado tal coisa e acabei não alcançando. A gente vai ver que, na nossa concepção de pecado, nem sempre o pecado é falha. O pecado é aquilo que eu realmente quis agir assim, e não aquilo que eu não consegui oferecer o meu melhor. Por exemplo, tem uma passagem que somente os sacerdotes poderiam tocar a Arca da Aliança, mesmo assim, com todo um tipo de ritual. Quando eles estão fazendo o translado da Arca da Aliança, tem um momento lá naquela procissão que dá uma tremida no andor, né, falando numa linguagem nossa, e parecia que a arca ia virar e cair. E um dos coitados que está lá ajudando a carregar, sem tocar a arca, ele põe a mão, né, para segurar a arca. Então, qual era a intenção dele? A intenção dele era uma coisa muito boa, mas aquele gesto que ele fez é entendido como um pecado, ele morre imediatamente. Então, tem uma palavra que indica que o pecado tem a ver com o errar o alvo, com uma falha. Fazendo uma análise mais profunda, eu posso também entender que o errar o alvo, e isso daí já começa a ser uma interpretação, por exemplo, quando eu abraço aquilo que é passageiro e dou as costas àquilo que é permanente. Então, isso pode ser errar o alvo. Eu quero saciar uma necessidade e, de repente, eu não percebo aquilo que é fundamental. Tem uma outra palavra, avon, e avon ela indica uma condição do pecado. E que a pessoa que vai cometendo o pecado, de tanto se envolver com o pecado, é como se ela estivesse como um galho de árvore retorcido. Então, a condição, aqui é uma palavra que indica o pecado, mas indica principalmente a condição do pecador. Então, ele está contorcido. Às vezes a gente encontra referências, por exemplo, que o ser humano, o homem pecador no Antigo Testamento, ele tem a sua cerviz dura, a sua cerviz inclinada. Ele não consegue olhar além. Então, é uma noção de que o hábito de pecar vai te deixando numa situação de estar contorcido, não corresponde àquilo que você deveria ser. Existe a situação daquele que realmente fez uma oposição ao bem, à justiça. E esse é chamado de rachá, que é o ímpio, que é diferente, por exemplo, do justo, é oposição ao justo. Então, o ímpio é aquele que tem uma decisão pelo mal, pela iniquidade. Ele quer ver a queda do justo. Tá? Então, vejam, são palavras diferentes, evocam ideias diferentes para uma noção única de pecado. A gente tem a palavra pechar. Essa palavra pechar, por exemplo, ela indica aquela rejeição a Deus e aos seus projetos. Então, percebam que é como se essas palavras elas fossem aprofundando uma experiência.
da falha, ao acostumar-se com uma situação que não corresponde ao que deveria ser, a uma decisão de oposição àquela pessoa que eu vejo como boa, como justa, até chegando ao ódio de Deus, como a gente falaria quando a gente pensa o pecado do orgulho.